os golpes contra a democracia brasileira, né? Eu, como articulador nacional do Movimento FANT, estarei fazendo a mediação dessa mesa incrível. Você que está assistindo ao programa da série Encontros Institutos Lula pela segunda vez, estamos fazendo o programa em parceria com a Fundação Presidente João Goulart. Não por acaso no aniversário de 57 anos do golpe militar. Antes de continuar e passar a palavra à nossa convidada e convidados, eu queria agradecer à Fundação Perseu Abramo pelo apoio e à rede de transmissão Facebook, FPA, TVT Brasil, Brasil de Fato, PT na Câmara, PCdoB Nacional, Partido dos Trabalhadores, PCdoB, Partido Comunista do Brasil, Flávio Dino, YouTube, Instituto Lula, Fundação Perseu Abramo e Flávio Dino. Bom, como eu falei, hoje é aniversário do golpe militar. Apesar deles mentirem que o golpe foi revolução, apesar de mentira que foi no dia 31 de março, a real é que eles tomaram poder no dia da mentira, 1º de abril de 1964. A gente já tinha combinado esse programa há muito tempo, para falar justamente da história de golpes do nosso país, que é uma longa e parece não ter fim. Mas essa semana mesmo tinha ameaça de golpe rodando por aí novamente. Como chegamos a esse ponto? Ou melhor, esse é um ponto ou é a linha histórica brasileira? A independência foi golpe, a proclamação da República foi golpe, Getúlio subiu e caiu com golpe e se matou por causa de uma tentativa de golpe. Foi quem enfrentar com o contragolpe que deu o poder a Juscelino. Em seguida, Jânio tentou dar o golpe em si mesmo. Em 1961, brota a solução criativa do parlamentarismo, que foi um pré-golpe no presidente João Goulart. Até que em 64, a elite vai com tanque, com judiciário, com Deus, com a família, com empresariado, com tudo, e atira o Brasil em mais 21 anos de marcha ré. Anos depois, quando o país começa a ir para frente com a restauração da democracia e a primeira tentativa tímida de poder para o povo, acontece o quê? Golpe de 2016, né? Ou seja, muda o uniforme, tem vez que é farda, tem vez que é terno e gravata, tem vez que é crachá de imprensa, e geralmente tudo isso junto. Mas é real, é que nossa elite não tem maturidade para a democracia. Ela sempre foi, e se a gente não bater de frente, sempre será golpista, violenta e escravocrata. Como diz Gessé de Souza, né? É elite do atraso. É dessa história tenebrosa e das possibilidades de luz do fim do túnel que vamos falar com os nossos convidados. Então, gostaria de cumprimentar o governo do estado do Maranhão, Flávio Dino, a jurista e desembargadora aposentada Kenarik Bujikian, o João Vicente Goulart, presidente da Fundação João Goulart, que também é organizadora deste encontro, e o presidente do Instituto Lula, Márcio Postman, para quem eu passo a palavra. Obrigado, Bruno. Olá a todas e todos. Nosso abraço fraterno, solidário. O Bruno nos informou que o 1º dia de abril é o dia da mentira, mas estaremos diante aqui de um assunto muito sério, como ele mesmo já apresentou, né? A dificuldade da democracia ser sustentada num país com as características do Brasil. Somos, de fato, uma nação com baixa cultura democrática, e é justamente nesse momento que vivemos dificuldades políticas, econômicas, sociais, um problema seríssimo do ponto de vista ambiental, que nós não podemos ficar imunes ao questionamento da democracia. E é justamente por isso que 2 institutos de ex-presidentes, do presidente Lula, do presidente João Goulart, estão unidos novamente para trazer uma discussão séria sobre a atualidade da democracia brasileira e os novos caminhos a perseguir. Nós já havíamos feito uma primeira experiência muito exitosa discutindo os 90 anos da Revolução de 1930. E agora, novamente, a gente tem a oportunidade de tratar deste tema tão especial, tão profundo à vida dos brasileiros. E é nesse sentido que eu quero agradecer muito essa parceria com o João Vicente, que, ademais de sua importância no cenário nacional,
é filho do ex-presidente João Goulart, alguém que nós temos muito carinho, estímulo pelas decisões, pela forma com que ele conduziu o Brasil até ser, lamentavelmente, interrompido por uma ditadura civil-militar. Agradecer também ao governador Flávio Dino, né, que não obstante as atribuições, a agenda pesada de um governador que está acima dos propósitos mínimos e, sobretudo, dirigindo um Estado com grande protagonismo, está junto a nós. Ele que é um democrata, ele que certamente nos brindará com a sua sabedoria, o seu conhecimento. E também, obviamente, da jurista Kenarik, a quem temos uma admiração especial por sua contribuição, pela sua capacidade intelectual de engajamento nas questões brasileiras. Então, estamos muito felizes por poder participar deste diálogo, né? Assim como também agradecemos muito a rede de 9 instituições que, de forma conjunta, nos permite levar mais longe essas informações e, de certa maneira, retirar, não é? Esvaziar o grau de dominância dos meios de comunicação que teimam de colocar uma visão parcial da realidade do Brasil. Muito obrigado por sua presença. Seguimos juntos. Obrigado, Márcio Postman. Quero chamar agora o presidente do Instituto João Goulart, João Vicente Goulart. Ele que é filósofo, ex-deputado estadual e que foi candidato à presidência em 2018. Ele viveu na pele o golpismo, cresceu fora do país, exilado no Uruguai. João Vicente, essa história de golpes do Brasil marcou a vida de milhões de brasileiros, né? Mas a sua foi marcada de um jeito bastante único. O que foi isso para você? Bom, antes de nada, eu gostaria de agradecer essa segunda rodada que nós fazemos, o Instituto Presidente João Goulart com o Instituto Lula, e agradecer o Márcio também, que não será nem a segunda, vamos, se Deus quiser, ter a terceira e a quarta, e num dia muito especial, nesse dia que, 1º de abril, que completam 57 anos de um golpe de Estado no Brasil, um dos piores golpes, porque não foi apenas uma quartelada. Quero também agradecer imensamente a presença de nossos convidados, né? O nosso governador, Flávio Dino, o nosso querido governante do Estado do Maranhão, estado que eu muito aprecio, que tenho filhos nascidos no Maranhão, e a nossa jurista, Kenarik Bojequian, que hoje se faz presente aqui para debater este tão importante assunto, que não é só o golpe de 64, e também debater as suas consequências, porque o golpe de 64, ao contrário do que o novo ministro da Defesa nos diz, que foi em defesa da democracia, que foi operacionalizado em defesa da democracia, ao contrário disso, foi um golpe que foi contra a democracia. Trouxe ao Brasil 21 anos de escuridão, de ditadura, de perseguições, de torturas, de ausência de habeas corpus, de perseguição a jornalistas, a censura, assassinatos, mortes, torturas imensas dentro dos quartéis e dos cárceres do Estado, sumiço de pessoas sob a proteção do Estado, enfim. Eu quero agradecer muito, porque nós vivemos atualmente um momento muito difícil, e tenha certeza, Márcio, que essa nossa parceria, sem dúvida, contribui, nesse momento atual, para uma reflexão profunda, não para uma comemoração, como quer Bolsonaro e esse descalabro que nós vemos aí, quando o Brasil atravessa um dos piores momentos de sua história, que é o desaparecimento de mais de 300 mil pessoas, 300 mil famílias em lutos que nós vivemos. Então, o momento político nos traz essa reflexão. Eu acho que nós, com este encontro e esses nossos grandes convidados, estamos contribuindo para que esclareçamos ao Brasil
aos jovens brasileiros o que foi uma ditadura e aqueles que pretendem posar de ditadores não tenham mais essa oportunidade e que nós tenhamos, em 2022, as condições necessárias, democráticas, para que possamos sair deste drama que vivemos e por esta condução terrível que esse presidente está impondo ao Brasil e impondo aos brasileiros, tanto aos brasileiros ricos como aos brasileiros que hoje não têm sequer o que comer, sequer como trabalhar, sequer como conduzir as suas famílias. Então, muito obrigado, meu governador Flávio Dino, minha desembargadora Kenarik, por estarem aqui presentes, debatendo esse momento, não só o momento da história passada, como o momento político, que a consequência do que é um golpe de Estado nos traz aqui para o Brasil. Muito obrigado e espero que tenhamos uma boa reflexão hoje aqui nesse momento. Muito obrigado. Muito obrigado, João Vicente Goulart. Agora a gente vai ouvir uma das juristas mais respeitadas do Brasil, Kenarik Bougian. Ela foi juíza e desembargadora, e isso nem sempre foi um mar de rosas para ela. Kenarik chegou a sofrer um processo por determinar que a lei fosse cumprida e que fossem colocados em liberdade réus que estavam em prisão provisória há mais tempo do que o previsto em suas condenações. Kenarik conhece de perto o Poder Judiciário, que nos últimos anos esteve no centro de diversas polêmicas. Para uns, é um poder que criou heróis no combate à corrupção. Para outros, um poder golpista. Kenarik, conta pra gente um pouco a sua visão sobre esse lado, infelizmente, tão batido da história brasileira. Olá, prazer enorme estar aqui nesse programa Encontros do Instituto Lula e da Fundação Presidente João Goulart. Eu agradeço muito o convite, porque me dá a oportunidade de estar aqui com pessoas muito queridas, a começar pelo nosso moderador, o Bruno Ramos, que nos encontramos aqui em São Paulo nessas lutas em relação à violência, o Márcio Postman, que já faz tanto tempo que a gente se conhece, de lutas, parceiro da Associação Juiz para a Democracia, já deu palestras para a gente, João Vicente Goulart também, na luta pela democracia, e o meu querido Flávio Dino, desde a época que era juiz, e sou fã de carteirinha, ele sabe disso, e é um prazer enorme estar aqui com vocês, em períodos que são tristes, né? Porque, como a gente não pode deixar de lembrar, nós temos 320 mil brasileiros falecidos em razão da pandemia, né? Então, por primeiro, sempre, eu acho que a gente tem que fazer essa lembrança e nossa solidariedade a todos os familiares, amigos, e a nossa indignação pelo que está acontecendo, né? Bem, vamos lá. O que falaram para mim que a gente ia conversar um pouco sobre os golpes contra a democracia, né? E o Bruno já fez uma provocação para mim, falando dos juízes, heróis, golpistas, enfim. E sendo o dia de hoje, o dia que a gente rememora uma fase triste da nossa história, que é o golpe militar de 64, e que foi com uma instauração de um regime absolutamente autoritário, violento, que ceifou vidas, tirou direitos, teve, evidentemente, também, de algum modo, a mão de juízes, em alguma medida, né? Eu lembro que não faz muito tempo, eu tive numa exposição no Memorial da Resistência, aqui de São Paulo, onde eu moro, e teve uma exposição que foi organizada pelo Olímpio Freire, e as tantas, uma coisa que me chamou bastante atenção é que havia uma pesquisa em relação à população brasileira a apoiar ou não a reforma agrária. E eu me surpreendi porque realmente era um número bastante considerável dos que apoiavam. E aí a gente tem que ficar sempre pensando o que se quer retirar quando se tem um golpe num país, né? Quando a democracia fica subtraída. Na verdade, quando temos um golpe, o que nós temos é a subtração
do poder do povo. Isso aconteceu em 1964, isso aconteceu de uma forma diferente em 2016 e com consequências, com ações posteriores ao próprio 2016, que é o marco do impeachment, né? Mas eu acho que assim, não dá para deixar de dizer um pouco de 64 sem entrar nos dias de hoje, porque nós temos um legado da ditadura no judiciário, né? Nesse período de 64 a 85, do golpe da ditadura que se implementou, a ditadura civil-militar aqui no Brasil, nós sabemos que temos episódios dos quais o judiciário andou de mãos dadas com o executivo de então, né? E dando suporte e legitimando violações, seja de forma ativa e muito especialmente de forma omissiva. Eu li outro dia um depoimento da Inês Etienne, e que ela dizia do relato dela de tortura durante 2 julgamentos que ela teve na época, né? E ela disse que no primeiro julgamento o juiz nem deixou que ela falasse do que ela tinha intenção e começou a relatar de tortura, né? E o segundo deixou que ela, no segundo julgamento, que ela falasse brevemente. E quantos foram torturados e quantas vezes os juízes fecharam os olhos como se nada acontecesse, né? Então, acho que assim, a gente tem aí um papel do judiciário neste período, mas nós não podemos dizer que era só isso, porque nós também tivemos ministros que foram caçados pela ditadura militar, né? Ministros do STF, Vitor Nunes Leal, Hermes Lima, Evandro Lins e Silva, que foram caçados, né, pelo AI-5, pelo ato institucional número 5, e acabaram sendo acompanhados por um gesto de solidariedade por 2 outros ministros. Este exemplo mostra da atuação desses ministros, que eles fizeram parte de um tribunal que honrou o país, na medida que resistiram às arbitrariedades e violências que eram praticadas. Eles tiveram coragem moral, que é o mínimo que se espera de um ministro da mais alta corte, para salvaguardar os direitos humanos. Deram decisões importantíssimas, com base no habeas corpus, né? Deram liberdade de cátedra, liminar preventiva para evitar constrangimento, liberação de prisões, enfim. Mas eu acho que este período aí de 64 não é muito diferente do que acontece hoje, porque hoje nós temos muitos juízes violadores de direitos, como temos alguns que não são estes violadores, né? Acho que faz parte da história do Brasil, mas como também faz parte dos dias de hoje, nós temos ali, desde a época bem mais antiga, essa contradição dentro do próprio judiciário, né? Tem um livro que chama Judiciário, o título Judiciário e Cidadania, do Andrei Koerner, que ele fala de um determinado caso que em 1832 havia uma norma, né, que proibia o tráfico de pessoas para serem escravizadas, e todos nós sabemos que mesmo com essa norma, cerca de 400 mil pessoas, alguns falam 500 mil, não sei, foram escravizados após esse marco de 1832. Nesse período, um determinado juiz abriu um processo em que se averiguava se uma determinada pessoa tinha ingressado após 1832 para ser escravizado. Bem, naquela ocasião, um ministro, o governo imperial dizia: os juízes não podem examinar essas questões sem considerar a razão do Estado, sem considerar as necessidades de ordem pública, sem considerar os imperativos de manutenção de ordem e segurança. Então, essa história dessas contradições dentro do poder, elas são antigas, e assim como nós carregamos esse período, é algo que ela vem de lá e vem até hoje, né?
essa questão, por exemplo, da escravidão e do papel também dos juízes nesse contexto, elas vêm carregadas desde então. Acho que quando a gente consegue a superação deste momento, desculpa, ai, minha garganta vive emperrando. Quando nós conseguimos superar com muita luta de homens, muitas mulheres, para superar a ditadura que tanto mal fez ao Brasil, nós marcamos um novo tempo, né? Um novo tempo, o tempo do Estado Democrático de Direito, que após esse período de ditadura civil-militar, se funda num princípio da soberania popular, instaura o Estado Democrático de Direito e, basicamente, tem um marco legal na Constituição de 88, né? Tem o término em 85, mas se dá um marco legal desse Estado Democrático de Direito que vem com muita luta de muita gente, e luta que continua até hoje. Não é uma luta que se findou. E não se findou porque o Brasil não fez o que a gente chama de justiça de transição. Veja, até hoje nós colhemos os frutos desse período. Isso acontece dentro do judiciário e acontece em tudo, em todas as nossas relações. Nós tivemos uma Comissão Nacional da Verdade, e essa Comissão Nacional da Verdade, o Vicente Goulart acompanhou bastante, muito desse período todo. Eu lembro que eu tive contato, conheci ele em razão dessas ações todas, desde a instauração da Comissão Nacional da Verdade, e a comissão determinou um monte de coisa, né? Bem no finalzinho do seu relatório que foi apresentado, diz, por exemplo, que é importante, que é necessário o reconhecimento pelas Forças Armadas de sua responsabilidade institucional pela ocorrência das graves violações de direitos humanos durante a ditadura militar. Isso não foi feito até hoje, muito pelo contrário, como foi mencionado aqui na abertura, né? Em relação àquela ordem do dia, e não só em relação à ordem do dia. O que está atualmente presidente, quando era deputado, no processo de impeachment, disse com todas as letras a posição dele enquanto deputado em relação a todo esse período, falando de um torturador, homenageando o próprio voto na pessoa de um torturador. Assim como essa recomendação que eu mencionei, né, tem várias outras, a responsabilização das pessoas em termos jurídicos, responsabilização jurídica, mas no campo civil, no campo criminal, no campo administrativo, proibição de realização de eventos oficiais em comemoração ao golpe de 64, isso é uma recomendação da Comissão Nacional, na verdade, mas o que nós vimos, agora vamos passar para os dias de hoje, em relação, pegando esse gancho dessa comemoração militar de 64, hoje nós temos um judiciário, que foi o TRF-5, salvo engano, que autorizou a comemoração do golpe de 64, alegando liberdade de pensamento, etc. e tal. Então, esse gancho que a gente pega mostra que nós não temos justiça de transição realizada, o judiciário de 64 a 85 passa como se nada tivesse acontecido, nada se faz em relação ao judiciário, inclusive a lei orgânica da magistratura é exatamente a mesma deste período, foi realizada, inclusive, se diz muito, para que se garantisse esta continuidade. E aí nós temos um judiciário que participa de uma outra forma de golpe na democracia, né? Hoje o golpe é diferente do golpe que foi dado em 64, em que havia um uso de força por órgãos, por instituições contra a população. Hoje o golpe se dá de uma forma
muito diferenciada. É como alguém falou, antes o exército, agora a gravata, agora se dá de uma outra forma. É interessante pensar, em 2016, eu tive com o Papa Francisco numa reunião para levar as preocupações dos movimentos populares aqui do Brasil sobre o que estava acontecendo naquele período. Pouco depois ele fez uma reunião com Celan e mencionou da preocupação dele em relação aos golpes brancos. Ele não falou de que país ele estava se referindo especificamente, aqui das Américas, mas não precisamos ter muita bola de cristal, não é verdade? E aí o Papa Francisco, algum tempo depois, uns 3 anos depois, usou também de uma oportunidade que estava com juízes para registrar a preocupação dele com uma outra forma de risco para a democracia, que era o uso do lawfare, eu não sei que nome a gente pode dar em português, mas enfim, eu ainda não sei. Todo mundo está usando lawfare e eu vou continuar usando lawfare, que é o uso de procedimentos legais, judiciais, que são usados para minar os processos políticos emergentes e que violam sistematicamente direitos sociais. Ele diz que, para garantir a qualidade institucional dos Estados, né, como o nosso Estado democrático de direito, é fundamental detectar e neutralizar esse tipo de prática, que resulta do quê? De uma atividade jurisdicional, judicial imprópria, em combinação com ações multimídia. Eu acho que, falando assim muito brevemente, porque eu acho que talvez, eu não sei, eu não marquei meu tempo, mas eu devo estar um pouco extrapolado. Responde muito o que o Bruno assim, pergunta. Juízes, eles têm que ser os cumpridores da Constituição, os garantidores da Constituição. Juiz não nasceu para ser nem o herói, e quando ele sai desse seu papel de garantidor, ele acaba sendo um golpista, um instrumento do golpe. Não um golpe como se deu em 64, um golpe que se dá de uma forma diferenciada nesse momento. Um golpe que se dá com o uso dos instrumentos jurídicos. O golpe que se deu com o impeachment é essa nova modalidade da subtração do poder do povo. Assim como 64 é um momento de subtração do poder do povo, e o povo direcionava, sim, para algumas diretrizes, para as políticas que estavam sendo implementadas em seu favor, e, da mesma forma, a história se repetiu com outros instrumentos. O povo estava numa determinada caminhada, a caminhada que mais próxima da Constituição, não ela integralmente, porque ela tem que ser concretizada ao longo do tempo. Flávio Dino está nessa construção agora no Maranhão. Quanto mais se aproxima dos direitos que estão ali na Constituição para o povo, é que nós encontramos o verdadeiro sentido do poder do povo, porque o poder do povo se traduz na sua soberania, nas suas escolhas éticas, nos seus patamares éticos, nos seus objetivos, que estão na Constituição. Quando um juiz atua fora desse contexto, o que ele é um grande golpista. Então, assim, eu vou terminando, Bruno, te devolvendo a palavra para a gente poder escutar, que eu estou aqui ansiosa, o meu querido Flávio Dino. Vou me mutar aqui. Eu não falei até, mas a senhora ainda tinha mais um pouquinho. Eu quero aproveitar esse espaço aqui para falar que eu tenho muito apreço pela senhora, muito apreço por todo o trabalho que a senhora já fez e continua fazendo por todas, todos e todos nós, Kenari. Muito obrigado, gratidão. Agora vamos ouvir o governador lá do Maranhão, Flávio Dino, do Partido Comunista do Brasil. Partido que mais de uma vez, né, foi proibido na ditadura. E foi por esse partido que Dino se elegeu e se reelegeu, enfrentando a maior campanha de extrema-direita que o país já viu. Antes de ser governador, Flávio Dino construiu uma carreira como advogado, professor e juiz federal. Inclusive, sempre tem alguém lembrando que Dino passou em primeiro lugar no mesmo concurso que colocou o ex-juiz Sérgio Moro na carreira pública, né? Governador,
Nessa semana mesmo, vimos muita gente assustada, falando em golpe militar, né? A gente até sobre golpe das polícias, por exemplo, né? E o senhor é um cara que venceu um momento de golpes pela via democrática. Esse legado golpista brasileiro tem jeito, governador? O futuro é democrático? Bruno, quero agradecer a você pela mediação e pela pertinente instigação para a minha participação. Do mesmo modo, foi instigante e sempre é as intervenções da minha querida amiga Kenarik, que foi minha presidenta, porque eu fui associado da Associação dos Juízes pela Democracia, da AJD, quando ela foi presidente. Então, eu tenho uma relação de muito respeito e carinho por ela. Do mesmo modo, quero agradecer ao Instituto Lula, liderado agora pelo Márcio Postma, com quem sempre aprendo, e meu amigo João Vicente Goulart, presidente do Instituto João Goulart. Homenageio muito especialmente o presidente constitucional do Brasil, que numa data triste, que é esta, 1º de abril, foi indevidamente apeado, golpeado por forças que não concordavam com a democracia e rasgaram a Constituição. Lembro, Bruno, de ter assistido muitas vezes e sempre me impressiono com isto. Tancredo Neves, que era deputado federal, que não era um homem de esquerda, não se apresentava como tal, pelo contrário. Mas tamanha indignação que ele teve, que na noite do golpe, uma noite como esta, ele bradou do plenário da Câmara diretamente para os livros da história: canalhas, canalhas, canalhas. Foi Tancredo Neves, vejam, não era uma pessoa de esquerda, não era uma pessoa socialista. Pelo contrário, era o homem que hoje seria adjetivado de centro, centro-direita, centro-esquerda, dependendo do tema. Isto permite aquilatar a indignação que deve sempre marcar todos aqueles que compreendem que uma injustiça deve sempre ser reparada, ainda que demore. Nós vimos isto agora. Eu, Kenarik, você, Bruno, e tantos e tantas, participamos do movimento Lula Livre. Exatamente porque tínhamos a convicção política, e no nosso caso, meu e da Kenarik, também técnica, jurídica, de que havia ali uma violência. Havia aquilo que o presidente Tancredo Neves tinha corretamente adjetivado como canalice. Esse, portanto, é o fio condutor de uma noite como esta, em 64, e deste momento da vida brasileira. Lá e cá, Bruno, existe a mesma questão que você coloca ao indagar sobre o futuro. A nossa Constituição tem uma identidade: Estado Democrático de Direito. E pela nossa Constituição, a democracia não é apenas uma forma, não é apenas um procedimento que resguarda regras do jogo. É mais do que isso. A Constituição é forma, é conteúdo. Isso permeia todo o texto constitucional, mas aluda a uma parte que seria o núcleo da Constituição, as chamadas cláusulas pétreas. Artigo 60, parágrafo 4º. Quais são as 4 cláusulas pétreas? Separação de poderes. Então, nosso conceito de democracia exige que não haja poder despótico. Não haja poder de um sobre todos.
Em segundo lugar, forma federativa de Estado. Ou seja, o presidente da República não manda nos estados, não manda nos municípios. Em terceiro lugar, voto direto, secreto, periódico. Alternância no poder. E tem um quarto aspecto, Bruno, que explica e responde à tua pergunta. O quarto item das cláusulas pétreas se chama direitos. E este é o núcleo do problema. Por conta da formação histórica do Brasil, a Kenarique acabou de aludir a isto, quando lembra do escravismo, da escravização negra, ela lembra que a nossa classe dominante foi formada e apaixonada, em larga medida, infelizmente, pela senzala e pelo pelourinho. E quando os direitos se ampliam, eles não se importam com os outros três itens. Eles rasgam. Separação de poderes é besteira. Forma federativa de Estado. Voto, isso é besteira. O que não pode é ampliar direito para o povo. Conversa é essa de liberdade. Liberdade é para a minoria. Liberdade para todo mundo? Não, não pode não. Igualdade de chance, de oportunidades. Veja, eu não estou falando de igualdade de resultado, igualdade na chegada. Eu estou dizendo igualdade liberal, igualdade na partida. Ter acesso à educação. Não, não pode não. Reforma agrária, reforma de base, como o João Goulart pregou no dia 13 de março de 64, na Central do Brasil, vá de retro. Não pode não. Uma parte da classe dominante morre. E são os primeiros que pegam a Constituição e trituram. Fizeram isso em 64. Acabaram com a separação de poderes. Ministros do Supremo foram caçados. Evandro Lins e Silva, Vitor Nunes Leal, Hermes Lima. Cito esses nomes para lembrar os juristas de hoje que ninguém lembra os serviçais da ditadura. Mas todos lembramos esses três grandes juízes do Supremo que resistiram à ditadura e foram arbitrariamente caçados pelo AI-5. Ora, forma federativa? Não pode não. Ainda mantiveram, Kenarique, a eleição direta de governador em 65, logo depois do golpe. Aí a ditadura perdeu eleição no Rio, perdeu a eleição em Minas. Acabaram com a eleição. Não, não pode mais ter eleição. Os governadores são escolhidos indiretamente, prefeito é nomeado. Não tinha federação. Voto, esse mesmo é que não pode. Voto para presidente? Pode não. Por quê? Porque o presidente constitucional do Brasil, João Goulart, resolveu implementar um programa dentro da Constituição de 46, chamado Reforma de Base. Agora, nesse processo que a Kenarique aludiu, que você aludiu, Bruno, a razão é a mesma. Aeroporto não pode virar rodoviária. Agora, este ministro da Fazenda do Bolsonaro disse outro dia que as empregadas domésticas estavam indo para a Disney. Ele considera isso um escândalo. Ele disse agora, cota em universidade, como vai tirar as vagas das pessoas que são predestinadas desde que Pedro Alves Cabral chegou aqui a ter acesso ao ensino superior? Então, na base desse golpismo, de uma parte da classe dominante, não é toda ela, faço questão de frisar, mas de uma parte que aí está. Hoje ela se disfarça com um nome chique, que chama mercado. O mercado quer, o mercado não quer.
Até o Lula agora, na entrevista dele com o Reinaldo Azevedo, ele disse que ele é doido para debater com esse tal desse mercado. Eu morri de rir. Então, porque, na verdade, é essa fração intolerante da elite, antipatriótica, antipopular, e por isso, antidemocrática, que levou a essas deformações todas de lawfare, de lavajatismos, enfim, pervertendo, corrompendo a causa justa do combate à corrupção. Eu finalizo respondendo, Bruno, a tua provocação quando tu colocas. E o nosso futuro? Ora, nós não vamos renunciar ao nosso papel, às nossas crenças. Nós somos herdeiros da liberdade, igualdade, fraternidade, que é o outro nome de solidariedade, lá da Revolução Francesa. E isto vem se adaptando às carências e dramas dos trópicos. Não vamos abrir mão disto. Porém, quando nós abordamos a questão democrática, a minha impressão, Bruno, é que isto acaba sendo, em larga medida, algo distante da vida do povo simples e humilde, massacrado. E nós precisamos, portanto, ampliar a legitimidade da democracia. E esta legitimidade é dada pelo resultado. Aos olhos da imensa maioria da população. A Constituição, claro, é a nossa referência abstrata. O nosso desafio é fazer com que essa referência abstrata entre nos lares do povo. Essa é a principal tarefa democrática. Porque aí nós vamos assegurar um futuro democrático. Porque aí não seremos nós que aqui estamos, nós 4, 5 que estamos participando desse debate. Aí é o conjunto do povo que não vai permitir que novamente amarrem os democratas nos cárceres. Nós temos hoje que martelar obstinadamente 3 questões para cumprir essa tarefa. Primeira, pandemia, vida, saúde, SUS, remédio, vacina. 2, comida. Comida para o povo. Quero me solidarizar aqui com o governador Wellington Dias, do Piauí, do PT, meu amigo há muitos anos. Agora o Bolsonaro, nessas lives que ele faz, disse que o Wellington estaria fazendo demagogia, que ele é que é responsável pela perda dos postos de trabalho no Piauí, e que o Wellington que tem que garantir auxílio emergencial para o povo do Piauí. Muito bem, então o Bolsonaro fica com a live, o cercadinho e as férias, e os governadores têm que fazer tudo no lugar dele? Não. Auxílio emergencial é uma tarefa federal. No mundo inteiro. Nos Estados Unidos, o Biden acabou de lançar um pacote socioeconômico. Então, nós temos que tratar disto a sério. Comida. Trabalho. A terceira questão que eu aludo. Para nós darmos humanidade à democracia. Para ela não ser adereço. Para ela não ser enfeite. Para ela não ser bacharelismo. Para ela não ser uma coisa metafísica. Para ela entrar na vida do povo. A democracia garante isso. Nesse momento, todos nós democratas, um pouco mais à esquerda, um pouco menos à esquerda,
Eu dialogo com todos da política e governamos aqui de modo bem amplo, mas acho que nós temos, Bruno, que, para garantir um futuro democrático, enfrentar essas três questões na hora presente. Porque o desespero e o ódio, historicamente, alimentam fascismos. Assim foi na Itália, assim foi na Alemanha, há 100 anos atrás. A história brasileira ensina. Nós temos que ser luzes, nós temos que ser esperança. Os democratas têm que ser esperança. Mostrar o caminho da esperança. É a forma, a meu ver, que a gente evita novos golpismos, que lamentavelmente não estão descartados. Nós vimos agora, esta semana tenebrosa que o Brasil atravessou. Nesse aspecto, o Bolsonaro é coerente. Ele sempre foi isto. Não dá para esperar outra coisa dele. O que me impressiona é que semana a semana ele vai se superando na execução de um programa de destruição do Brasil. Destruição, subalternização das instituições. Tentou fazer com as Forças Armadas, tenta colocar as polícias contra os governadores. Não é de hoje. Lavou as mãos e sabotou ações contra o coronavírus. Tudo isto compõe, a meu ver, o contraste que nós temos entre os fascismos e entre os democratas. E nós temos que fortalecer essa corrente da democracia no coração do povo para garantir o futuro democrático para o Brasil. Obrigado. Muito obrigado, governador. Eu, sinceramente, fiquei bem emocionado com as falas, aqui, tanto do senhor quanto da dona Kenarique Bojiquian. Nasci homem negro, periférico, nascido e criado, né, num lugar que durante muitos anos, né, e ainda persiste sobre a ausência de políticas públicas, né, filho da era Lula, onde tive a oportunidade de ir para a universidade, né, hackear a estrutura da universidade, que ainda é uma educação eurocêntrica, e compartilhar com os meus, né. Filho dessa era Lula, tive a oportunidade de estar hoje como articulador nacional do maior movimento cultural do país, que é o movimento punk, né? Essas falas, debates como esses, e que nos aproxima, como jovens também, tendo a oportunidade de estar num debate com essa envergadura, com esse calibre, saibam que para mim é muito importante, né? Para mim é uma honra ouvir cada um de vocês e ter a oportunidade também de aprender ainda mais sobre esse período, né? Que ainda é escondido de todas as formas, mas a gente tem fala sim, a gente tem voz e a gente vai ecoar por todos os sentidos, né? Uma das coisas que sempre me intriga nesses debates é falarmos de redemocratização do país em ditadura nunca mais, né? Quando, no meu ponto de vista, a democracia real até hoje não chegou em muitos territórios brasileiros. Eu falo das favelas, das periferias de modo geral, né? Das terras demarcadas, que correm o risco todos os dias, do encarceramento em massa, da escravidão moderna, do extermínio da juventude negra. Nesses territórios, e para essas pessoas era ruim antes, durante e continuou sendo ruim depois da ditadura, né? Com poucas, de certa forma, com poucas mudanças efetivas, né? Só no período que o presidente Lula, presidenta Dilma, proporcionou mudanças estruturais para as nossas quebradas de modo geral, né? Ou seja, pensar democracia é um debate muito profundo no Brasil, porque o fim da era militar não significou necessariamente a liberdade das populações mais vulneráveis desse país. E com essa provocação, eu encerro o nosso papo de hoje, né?
E quero aqui agradecer mais uma vez Kenarik Bojiquian, governador do Maranhão, Flávio Dino, né? E passar a palavra para vocês. Cada um de vocês tem cerca de 7 minutos de fala para fazer as considerações finais também. Muito obrigado. Então, a gente vai pela mesma ordem, falo primeiro eu, posso ser? E depois o... Tá bom, então, que aí fica com chave de ouro, porque aí o Flávio fala por último. Ô, Kenarik, você que é minha presidenta, eu já disse. Então eu vou lembrar do jargão do tempo do direito, DEPREC. Emita a carta de ordem que eu cumpro. Ai, querido. Mas então, eu acho que então fica melhor assim, porque aí o chave de ouro é o Flávio Dino, tá bom? Então, nesses pouquinhos minutinhos finais, agradecer de novo e Bruno, você falou alguma coisa que eu acho que a gente precisa repetir, sim. Ditadura nunca mais. A gente não pode deixar essa expressão que é tão repetida, porque é isso mesmo, ditadura nunca mais. E você também está igualmente certo, meu amigo, porque a democracia não chegou em todos os lugares. Como o Flávio Dino falou, a democracia ela tem que ser construída. O que está no papel, quero dizer, o que está na Constituição é um projeto que precisa virar realidade. E esse é o papel de todos que são brasileiros, e especialmente todos os que são os representantes do povo, seja em qualquer papel que eles estejam exercendo, executivo, legislativo, judiciário. É papel deles tirar isso do que está aqui escrito e se tornar realidade, que nem o Flávio Dino falou, né? Isso tem que ser um concreto. E o concreto, de todas as coisas que ele apontou, na verdade, estão todas aqui na Constituição. Quando ele falou, hoje o que é mais urgente é a vida, isso é a primeira garantia fundamental, é a vida, a saúde está prevista aqui na Constituição. Então, não são coisas, ideias que caem do céu, ou você vai procurar o que fazer, não, está escrito, está determinado aqui. Quando ele diz da comida, direito à alimentação, também está aqui escrito. Mas a gente tem consciência, sim, que isso não chegou em todos os lugares do Brasil. Nós sabemos que não chegou, mas sabemos que estávamos no caminho de chegar e que estava sendo construído. E aí é que vem aquela subtração do poder do povo, né? Vem na forma desses golpes. E uma coisa que o Flávio Dino chamou a minha atenção quando ele disse da questão do auxílio emergencial, tem a ver a prática num rompimento daqueles 4 princípios que o Flávio Dino mencionou, que eram 4, né? Uma das questões que ele apontou que não podem ser rompidas é o princípio federativo. E nesse caso específico, por tudo que o Brasil passa, de uma forma, é um rompimento desse pacto. O que está sendo feito em relação à saúde aqui no Brasil é um rompimento do pacto federativo, porque a União não cumpre o que deveria cumprir. É muito devastador tudo isso que nós estamos vendo. Eu tenho um respeito, uma admiração enorme pelos governadores e prefeitos que estão agindo, porque não fossem eles, nós já estamos numa situação muito difícil, porque evidentemente tem coisas que dependem do governo federal. Mas eu fico imaginando, se não fossem os governadores estarem agindo, como não estaria o Brasil? Então, assim, eu acho que a gente tem uma espécie de uma dívida de carinho, de afeto, de admiração, de respeito pela luta, por todos os que fazem alguma coisa. E nessa hora, eu não tenho como não pensar e não lembrar das frases que estão circulando bastante nesses dias, em razão da Constituição, que Ulisses Guimarães fala que ele tem ódio da ditadura, que ele tem nojo da ditadura. E eu também quero dizer, eu tenho nojo da ditadura, eu tenho ódio da ditadura, eu tenho nojo de quem cultua tudo isso que está sendo feito aqui no Brasil e, mais, todos aqueles que nos fizeram chegar a essa situação. E aí tem o dedo do judiciário, porque
Bolsonaro está aqui porque existiu a Lava Jato, porque existiu um juiz violador e existiu quem desse cobertura para esse juiz. Eu tenho ódio e tenho nojo, mas tenho, mais do que tudo, esperança na luta. Tenho esperança que nós vamos vencer. E às vezes eu me pego um pouco desanimada, isso não é muito minha característica, eu sou muito otimista, mas essa situação está tão difícil, a gente vê tanta dor, que tem hora que você quer sumir, mas aí a gente olha e tem obrigação de olhar, eu acho, para trás, né? E para quem está do lado, para quem está ao nosso redor. Eu acho que quando você vê a resistência dos povos indígenas de 500 anos, você fala, eu não tenho direito de esmorecer. Quem vê a luta dos que foram escravizados e de onde chegamos e de que continuam lutando, eu não tenho direito de esmorecer. Quem vê quem está sofrendo, eu sei que é muita gente que está em sofrimento, mas a gente sabe que tem uma população que sofre mais, que é mais atingida. Eu acho que para tudo isso, a gente vai precisar, sim, de um processo de libertação, sabe? E esse processo de libertação passa obrigatoriamente de a gente conseguir, eu nem sei direito como pode ser isso, de que jeito tem que ser isso, mas para a gente tirar da nossa história, superar, resolver algo que vem carregando de tantos e tantos tempos. Eu separei uma frase do Darcy Ribeiro, que eu gosto bastante, que ele fala assim, só um minutinho. Ops. Deixa eu pôr aqui para eu conseguir ler. Descendentes de escravos e de senhores de escravos, seremos sempre servos da malignidade destilada e instilada em nós, tanto pelo sentimento da dor intencionalmente produzida, para doer mais, quanto pelo exercício da brutalidade sobre homens, sobre mulheres, sobre crianças convertidas em pasto de nossa fúria. A mais terrível de nossas heranças é esta de levar sempre conosco a cicatriz de torturados impressa na alma e pronta a explodir na brutalidade racista e classista. Ela é que encandece ainda hoje em tanta autoridade brasileira, predisposta a torturar, se viciar, machucar os pobres que lhe caem às mãos. Darcy Ribeiro, que falou isso no livro, né? A formação e o sentido, o povo brasileiro, a formação e o sentido do Brasil. Eu acho que a gente precisa fazer essa libertação deste peso que carregam, e alguns carregam com prazer isso que está aí. E aí a gente tem que olhar assim, eu olho para a luta dos povos indígenas, eu olho pela luta do povo negro brasileiro, eu olho para a minha ancestralidade, que eu sou neta do genocídio armênio, e eu digo, vamos esperançar, vamos resistir e vamos sonhar juntos. Eu acho que é isso que nos move. Obrigada, Bruno, de estar junto com você. Governador Flávio Dino, saudades imensas, muitas saudades, viu? Quando isso terminar, me espere no Maranhão, que eu vou lá para continuar visitando, vendo aquela experiência maravilhosa que eu vi quando eu fui a última vez na área de educação, que me impactou tanto. Isso é tirar do papel, isso é tirar da Constituição, sabe? Isso é tornar a realidade. Um beijo carinhoso. Vou te devolver a palavra, Bruno. Muito obrigado, Kenari. Axé. Governador, o senhor. Eu me sensibilizei muito no começo, Bruno, quando o João Vicente estava falando e atrás estava a foto do pai dele. Eu perdi meu pai para o coronavírus. Meu pai faleceu no dia 24 de agosto de 2020. E claro que todos os dias eu sinto, quando eu vejo as estatísticas, pelas famílias todas, e sinto e compartilho essa tragédia muito diretamente. O meu pai foi caçado pela ditadura.
Ele tinha 32 anos. Era deputado estadual do Maranhão. E foi logo na primeira leva, em abril de 64, dia 20, 25 de abril, o mandato dele foi cassado. E uma das coisas que mais me impressionou na vida, e que me trouxe até aqui, é que, quando ele foi cassado, ele fez o último discurso, a despedida dele, em abril de 64, na Assembleia. E ele reafirmou a defesa da reforma agrária, que foi a razão pela qual as oligarquias rurais de então pediram aos militares a cassação do mandato dele. Ou seja, nas horas mais difíceis, nas horas aparentemente de derrota, é que você tem que reafirmar as suas crenças. Ter mais coragem ainda. Porque senão os seus algozes venceram. Porque conseguiram te matar. Matar simbolicamente ou matar fisicamente. Eu acho que isso, que é me perdoem, um testemunho pessoal, que derivou da óbvia imbricação de estar no meio da pandemia, gerenciando, sendo vítima dela, diretamente vítima, e ao mesmo tempo imaginar o que o João Vicente sente como filho de uma vítima da ditadura, porque eu também me considero vítima da ditadura, porque meu pai teve o seu mandato parlamentar legítimo. E meu pai não era filiado a Partido Comunista, nada desse tipo. Se situaria no que hoje se chamaria de centro-esquerda, um trabalhista, algo desse tipo. Eu acho que o que nós temos que fazer hoje no Brasil, essa reflexão sobre o passado, é exatamente para que nós possamos fazer essa profecia justa do futuro. Mas não a profecia, como às vezes é empregado a palavra, como uma espécie de adivinhação. Profecia no sentido de construção. O profeta, ele transforma, ele age, ele atua. Acho que isso que nós temos que fortalecer na hora presente, tão difícil. Você, Bruno, é mais jovem do que eu e a Kenarique. Mas eu, que vou fazer 53 agora em abril, agora dia 30, ainda tenho esperança de daqui a uns 20 anos ler, como a Kenarique leu aí o Genial Darcy Ribeiro, algum autor, escritor, quem sabe você mesmo, Bruno, escrevendo a história do nosso tempo e dizendo que, infelizmente, nós estamos atravessando uma das páginas mais horrendas da vida brasileira. É disso que se cuida. E, novamente, como a Kenarique bem mencionou, é exatamente nesses momentos de trevas e de escuridão que a gente tem que empunhar a luz da esperança. Eu tenho uma fé cristã comigo. E nós estamos na Semana Santa. E Jesus Cristo, nesses dias, segundo a narrativa bíblica, tem dois gestos muito marcantes. Quer dizer, são vários, mas dois que eu queria destacar na nossa fé cristã, Quinta-feira Santa. Um foi o gesto de se ajoelhar para lavar os pés dos apóstolos. Acho que os políticos tinham que ler isso todos os dias. Inclusive os políticos da esquerda. Não é só da direita, não. Todos têm que ler. Para entender onde está o poder. Não está em ser servido, está em servir. Isso é poder. E outra
alusão cristã que eu gosto muito é a simbologia da partilha do pão, pão da vida. Acho que esses dias, respeitando, claro, todas as crenças, todas as formas de vida, mas também com esse caráter de testemunho pessoal que imprimia essa conclusão, eu creio que nós temos que fazer as duas coisas. Nós temos que respeitar o povo, simbolicamente lavar os pés todos os dias. E nós temos que sempre partilhar o pão. Porque isso é a vitória da vida sobre a morte. E nós sempre vencemos. Como, na nossa fé, Cristo ressuscita. É isso que a gente precisa. Ressurreição é renovação. E eu acredito nisso. Quero agradecer a você, Bruno. Muito bom te conhecer, Kenarique. Muito bom te rever. Eu não me arrependo muito de ter deixado de ser juiz. Em vez em quando, eu penso e tudo, mas porque eu tenho boas memórias do tempo que eu fui juiz. A justiça talvez tivesse outro caráter, não sei, outro compromisso, não sei bem. Mas eu, entre tantas coisas que me dão orgulho do tempo da magistratura, é ter sido associado da JD, ter sido seu liderado na Associação para a Democracia, em período tão importante da vida brasileira. Obrigado ao Márcio, obrigado ao João Vicente, obrigado ao Instituto João Goulart, ao Instituto Lula. Agora eu vou ligar para o presidente Lula. Enquanto eu tinha mandado uma mensagem agora para ele sobre a entrevista do Reinaldo Azevedo, agora eu vou ligar para ele. Ligue e mande um beijo meu. E, Flávio, uma vez juiz para a democracia, sempre juiz para a democracia, não tem jeito. Você está sempre com a gente. Obrigado. Obrigada, Bruno. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, Bruno. Obrigado, governador. Obrigado, Kenarique. Não esqueça de mandar meu beijo também para o presidente, né? Quero agradecer mais uma vez todas e todos que acompanharam esse encontro, né? Prestar toda a solidariedade à perda do seu pai, governador, e às mais de 300 mil famílias, né? As mais de 300 mil mortes dessas famílias, né? Que não tem um amparo, não tem um acompanhamento, por uma imprudência, né? Imprudência não, mais que imprudência. Uma pessoa extremamente insensível, né? Uma pessoa que não tem amor pelo próximo, está ali por assim, não tenho palavras para trazer aqui, né? Mas obrigado mais uma vez e até a próxima. Até a próxima. Tchau, Bruno, tchau, Flávio. Tchau, Kenarique. Tchau, governador, até mais.